Bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Pélvica em Foco. Um espaço criado com muito carinho para discutir e abordar patologias pélvicas em homens, mulheres e crianças. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar e, na verdade, ser entrevistada por uma fisioterapeuta pélvica, a Maria de Migueli, que está retornando ao Brasil após 8 anos na Europa, e se especializando num assunto que a cada dia mais a gente vê chegando nos nossos consultórios. A dor pélvica crônica masculina. Ela vai falar da masculina e eu vou falar da feminina. A Maria, por 8 anos, ficou na Europa, atuou no Hospital Maggiore, em Bolonha, fez a especialização com um dos maiores especialistas de dor pélvica crônica do mundo, o Dr. Galazzi, como chama lá na Itália? Galizia, porque sou na italiana fagiuta, tá? Esta parla italiano. Eu sì. parlo un po' di italiano. Dopo di 8 anni... No, gente. No, vai. Fala. Dopo parla un poquito para os espetadores. Volete che io parli un po' di italiano? Posso anche parlare un po'. Se volete, facciamo questo anche in italiano, per nostri seguitori italiani poter capire anche. Sì, ecco, ma parliamo in portoghese agora. É melhor. Que eu sou fagiuta e ela fala dialeto lá do oeste de Santa Catarina. Então, Maria, é uma honra. A Maria, eu conheci ela há pouco tempo, né? Ela voltou para o Brasil e eu vi que ela estava por aí, assim, achei que a gente aqui, a fisiopélvica é muito diferente no Brasil do que a fisiopélvica da Europa. Então, quando ela me falou que ela é especialista em dor pélvica crônica masculina e que eu vi que é uma demanda que ultimamente tem sido muito grande, eu resolvi entrevistar essa sumidade aqui porque eu quero aprender com ela, né? O que vocês acham? Então, boa noite, Maria. Se apresente mais uma vez. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, eu tive o prazer de passar esse período na Itália, onde eu colaborei com grandes nomes da urologia, né, lá do norte da Itália. Como você colocou, Dr. Galizia, que é uma sumidade na área da dor pélvica crônica, né, tratando principalmente a área masculina, mas também a feminina. E também colaborei com o Dr. Concetti, que é primário, era na época, agora não é mais primário, do Hospital Maggiore em urologia, né? Sim. Então, trago uma bagagem que adquiri nesses anos que fiquei lá e agora estou aqui de volta ao Brasil. Que ótimo, seja bem-vinda ao Brasil. Obrigada. E para começar, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é dor pélvica crônica, Maria. Então, a dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 a 6 meses, né? Aquela dor que, eu diria mais do que dor, né? Às vezes ela não é caracterizada só por uma dor, mas é um desconforto, um incômodo. Muitas vezes o paciente que vem no nosso consultório, às vezes com muita dor também, né? Ele sempre ali, a gente está falando de dor pélvica, né? Então, a região ali das genitais, né? Da pelve, às vezes a dor ela pode irradiar para a parte das coxas, para a parte da coluna, também lombar, né? Em função da inervação, né? Em função da inervação, exatamente. Então, é aquele paciente que, às vezes, ele refere que sente sempre os órgãos, os órgãos genitais, né? Aquele paciente que sente, eu sempre sinto, por exemplo, o homem, né? Sempre sinto a minha bolsa escrotal, né? Como se estivesse sempre pesando ali. Ou mesmo dor, né? Aquela dor persistente por mais de 3 meses, né? Então, aí é uma pergunta que eu já ia te fazer, então você está quase respondendo, né? O que diferencia uma dor comum de uma dor crônica? Então, é mais de 6 meses de duração. A dor aguda é aquela dor repentina, né? Que normalmente ela tem uma causa, né? Por exemplo, uma infecção urinária, ela tem uma causa, ela aparece no exame, o paciente toma o remédio e a dor passa, aquela dor aguda, né? A dor crônica, ela também tem uma característica que muitas vezes a gente não consegue ler nos exames, né? Sim. Então, aquele paciente que faz o exame de imagem, faz diversos exames e não aparece. Todos possíveis e impossíveis. Exatamente. Em todos os estados brasileiros e países e não aparece, né?
Normalmente é um paciente que quando chega no consultório, principalmente o paciente masculino, é um paciente que já passou por diversas especialidades, é um paciente que tem um percurso longuíssimo de médicos, exames, medicamentos que já tomou. Normalmente é um paciente que já está com a dor há mais de 2, 3 anos, que quando vai chegar até a fisioterapia já passou bastante tempo, o homem, né? E Maria, eu não sei como é que é na Europa, tá? Mas aqui, assim, a dor pélvica crônica, a gente sabe que ela afeta muito mais mulheres do que homens. A proporção, assim, como é que chama? De percentual é gigante. Então, mas a gente tem, claro, mas é um percentual pequeno. Como é que é na Europa? Você me falou que você atendia 12 pacientes por dia com dor pélvica crônica. Então, isso é uma coisa que ou as pessoas são mais diagnosticadas, procuram mais. Como é que é isso? Eu acho que não difere muito, né? Eu acho que como eu estava ali colaborando diretamente com um especialista em dor, acabou que eu atendia esses pacientes, entendi. Né? Mas realmente as mulheres são mais acometidas com a dor pélvica, né? Mas eu ainda tenho a minha dúvida se existe mesmo essa discrepância tão grande entre os homens e as mulheres, ou se é realmente uma falta de diagnóstico. Exatamente. Porque eu já atendi muitos homens que chegaram até o meu consultório com 60 ou mais anos, que me relataram que essa dor já vinha desde a fase de adulto jovem. Então, quantos homens não chegaram já lá na fase tardia, sem nunca ter tido um diagnóstico, né? Com certeza. Então, eu coloco ali uma dúvida, será que realmente existe mesmo essa diferença tão grande, né, em números? E nos homens, tá? A gente sabe que é um pouco diferente. Dos homens, algumas coisas em homens e em mulheres pode ser pela mesma causa. Mas, assim, quais são as causas mais comuns que você já abordou de dor pélvica crônica no homem? Bom, existem diversas causas. A dor, ela não é só física, né? Ela pode ser emocional também, né? Quando a gente fala de dor crônica, tem inúmeros motivos, né? Quando a gente fala por exemplo, da questão emocional, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa que é ansiosa, que está estressada, o corpo, ele reage aos estresses, à ansiedade, o corpo ele fica em alerta, ele reage tensionando a musculatura. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a estrutura, a anatomia masculina, a gente tem a próstata e logo abaixo da próstata a gente tem o esfíncter externo, né? E ele é feito de musculatura estriada, que é uma musculatura que reage ao estresse também. Sim, o esfíncter interno passa no meio da próstata, Exato. Então agora estamos falando do externo, né? Do externo, que está logo abaixo da próstata, né? Os fisioterapeutas que estão acompanhando sabem direitinho ali do que eu estou falando, né? Então, essa musculatura do esfíncter externo, ela compõe o nosso assoalho pélvico, ela é musculatura estriada, então ela reage ao estresse, a esse componente de contratura, de contração muscular no estresse, na ansiedade, né? Então, quando a gente fala de um fator psicológico. Se nós formos pensar na anatomia, quando um homem ele está num momento de muito estresse, essa musculatura ela contratura, pensa que a próstata ela está logo em cima, com a uretra passando bem no meio dela, né? E essa musculatura ela está contraturada, fechando ali o lúmen da uretra, né? Ela está fechando mesmo, contraturada. Isso eu já falo de uma pessoa que tem um estresse muito avançado, uma contratura muscular muito forte. A urina, quando ela vai descer, quando o detrusor contrai com força, essa urina, ela desce com tanta pressão, passa no meio da próstata, encontra um bloqueio logo abaixo, essa urina ela vai fazer um turbilhão ali dentro da próstata. E isso pode causar uma prostatite, por exemplo. Por que não, né? Se ela encontra um bloqueio na hora de sair. Aí começa aquele homem que tem homens adulto jovem, que tem uma próstata pequena, por exemplo, mas faz prostatite crônica de repetição. Essa prostatite crônica vai causar dor. Essa dor causa mais contratura muscular. Essa contratura... Aí vira um ciclo, né? Esse é um dos fatores, por exemplo, quando a gente fala de estresse, né? Mas tem outros também, né? Cirurgias, existem vários fatores que podem levar a uma... Eu tenho atendido muitos pacientes que... com dor pélvica crônica mesmo, masculinos, né, com esse diagnóstico de mais de 6 meses, que depois de muita sessão, né, de fisioterapia, porque eu sempre falo nos podcasts, como a gente trabalha com uma área íntima, querendo ou não, envolve a sexualidade, envolve uma região que tem ali um tabu,
né? Sim, sim. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo com o paciente algumas coisas que, no primeiro momento, na primeira consulta, eles não falaram. Sim. Então, assim, ultimamente, esses pacientes que eu tenho tratado e convivido, eles têm aquele diagnóstico por exclusão, né, de síndrome da bexiga dolorosa. Também No homem, né? Ela é comum em mulher, muito comum em mulher, mas assim, em homem, ela tem sido se apresentado cada vez mais comum. E assim, pacientes inclusive com exame de imagem, com cistoscopia, ultrassom, alguns até positivo, tá? Mas outros, zero positividade nesses exames para indicativos, né? Síndrome da bexiga dolorosa. Cuidado, hein? Para síndrome da bexiga dolorosa. Mas por exclusão, a gente sabe que é um diagnóstico por exclusão, né? Então, eles apresentam essa dor. Inclusive, eles têm uma dor muito grande. Eles relatam uma dor durante a ereção e durante a ejaculação. Exato. Os mais graves, eles estão, inclusive, agora eles comentam uma dor no reto antes da evacuação, após a evacuação. Então, também, uma das causas mesmo é a síndrome, né, da bexiga dolorosa, que a gente sabe que não tem cura. Por enquanto, não tem cura, né? Tudo é paliativo. Sim. Agora, sim, eu queria que você me respondesse. Na fisioterapia, né, pélvica, como é feito esse diagnóstico, assim, de você chegar para o paciente? Porque, às vezes, eu já recebi pacientes, assim, encaminhados por alguns urologistas, ou nem são urologistas, até ginecologistas, no caso da mulher, falando que a paciente tem uma dor pélvica crônica, né? Às vezes não, tá? Mas às vezes tem. Então, assim, como que você faz o diagnóstico no homem de dor pélvica crônica? O diagnóstico do fisioterapeuta? Bom, o homem que chega no consultório com o diagnóstico de dor pélvica crônica, você falou ali, né? Normalmente ele vem com várias queixas, não só a dor, né? Muita queixa. Urinária, proctológica, sexuais, tudo. Várias queixas. O primeiro passo é saber se ele passou por um urologista, né? Porque a gente tem que descartar outras patologias mais graves, né? Isso é crucial. Mas a avaliação fisioterapêutica, a anamnese, ela é muito importante, né? A gente ouvir o que o paciente tem a dizer, ouvir as queixas dele e depois fazer a avaliação física, né? A gente vai ter que avaliar esse músculo, a funcionalidade, ver se a gente encontra pontos de tensão, aonde vão estar esses pontos, né? Então, é uma avaliação bem detalhada na musculatura pélvica mesmo. E também a conversa no consultório é muito importante. A anamnese é a coisa mais importante, histórico, né, do paciente. Exatamente. É aí que a gente descobre da onde está vindo, né? Exatamente. Porque quem tem um olhar, assim, um olhar de verdade, para o paciente, uma escuta de verdade, mesmo sem avaliar, a gente já consegue saber que este paciente, ele tem uma causa dessa dor, tá? Exatamente. Hoje é uma causa física. Hoje ele tem os sintomas, ele tem o diagnóstico. Mas isso também vem em função dessa parte, né? Do psicológico. Exatamente. Até para a gente entender se a gente vai precisar encaminhá-lo, de repente, uma psicoterapia, né? Porque às vezes tem necessidade também, né? Com certeza. Psiquiatra. Já tive muitos pacientes que, paralelo à fisioterapia, faziam uso, tiveram que ser encaminhados a psiquiatras, fazer uso de os meus pacientes, assim, todos eu acabo encaminhando, porque a gente sabe que para dor pélvica crônica, né, a síndrome da bexiga dolorosa, os antidepressivos tricíclicos, né, eles atuam de uma forma bem colaboradora. Então, assim, realmente aquilo que eu sempre falo, uma equipe multidisciplinar, porque realmente a dor pélvica crônica, principalmente no homem, né, porque o homem não, Deus me livre. Qualquer coisinha, eles estão ali chorando, choramingando. Então, assim, quando eles chegam pra gente, eles já chegam numa situação que só a fisioterapia pélvica dificilmente vai conseguir reverter sozinha. Da mesma forma que se eles forem só no psicólogo, também não vai reverter sozinho. E se eles só tomarem o antidepressivo que o urologista indicou, também não vai conseguir reverter.
A gente com a fisioterapia, né, a terapia manual, principalmente quando a gente Então, era isso que eu queria te perguntar. Qual que é o papel? O que você faz nesse tratamento da dor pélvica crônica no homem? Então, eu, na minha opinião, assim, na minha prática clínica, não sei que a gente não fala muito, a gente tem que usar muitas evidências científicas, mas a gente também, a prática clínica é importante Olha, também, eu né? sou assim, meio a meio, porque a minha prática clínica de 23 anos, 24 anos agora, me mostrou muita coisa diferente, tá? Sim. Claro, eu me baseio totalmente em artigo científico, Sim, né? mas Claro. a gente também Porém, a vivência e a experiência clínica, gente, ela conta demais. Ela conta também. Eu, na minha, na minha prática clínica, eu vejo que a terapia manual, ela é, assim, 80% da terapia hoje, né? A gente trabalhar mesmo naquela musculatura ali, encontrar os pontos de tensão, trabalhar na musculatura, desbloqueando mesmo aquele músculo, né? E a gente vê mesmo a mudança do paciente, como o paciente chega na sessão seguinte e fala, doutora, eu consegui urinar, a urina saiu, né? Ela liberou, né? É claro, eu volto a dizer, o paciente que passou já para uma avaliação urológica, viu que não tinha nenhum bloqueio ali, né? Era mesmo uma questão muscular. Até a dor melhora muito, mas eu uso também de recursos como biofeedback, eletromiográfico, eu gosto bastante de usar no ambulatório para ensinar esse paciente a ter um controle muscular, ensinar ele a relaxar a musculatura, né? Na hora, principalmente, da defecação, né? Na hora de urinar também, a ele aprender a usar essa musculatura de uma forma saudável, né? Faço uso da neuromodulação. Sim. Quando é um paciente com a síndrome da bexiga dolorosa, eu vejo um resultado bem positivo também. Maria, e agora vamos falar alguma coisa, como é que eu vou dizer? Uma curiosidade, né? Eu acho que é uma curiosidade. Como é que os homens europeus, eles recebem essa abordagem da fisioterapia, sendo que este tratamento, 80% de terapia manual, 60%, 70% é feito via retal. Via retal, né? Com toque, com massagem Isso. nessa região. Como que é para eles? Porque aqui ainda no Brasil a gente tem uma resistência muito grande quando a gente fala que assim, o teu tratamento vai ser baseado, tá, nisso. Sim. 80% a gente vai precisar usar de artifícios onde a gente tem que fazer toque retal, massagem perineal, biofeedback, eletroestimulação. Exato. É difícil, tá? Alguns, assim, a dor às vezes é tão grande, tá? Que eles falam, olha, Rúbia, você faz o que você quiser comigo. Exatamente. Só que alguns, ainda quando eles estão numa fase, assim, tipo, mais machista e um pouquinho menos de dor, não, eles não aceitam. Eles falam, olha, tudo que você puder fazer por fora, você faz. Daí eu não quero. E na Europa, como que é isso? Olha, por incrível que pareça, eu nunca apareceu um paciente assim que recusou a fazer a terapia. Eu acho que o paciente com dor, ele tá tão ele é um paciente masculino que já passou por percursos tão longos terapêuticos com outros médicos, de medicamento, enfim, que ele chega ali, ele aceita a terapia. E um outro dado interessante é que os pacientes com dor pélvica crônica, eles tendem a ser mais jovens, né? Eu não sei, ao menos na minha prática clínica, eu vejo assim, os pacientes de 30, 40, 50 anos são mais jovens. Até 55 anos, eu também. É difícil você pegar um paciente de 70, 80 com dor pélvica crônica. Eu acho que eu nunca peguei um paciente acima de 60 anos com dor pélvica crônica masculina. Eu já peguei pacientes muito jovens, de também. 18 anos, 17 anos, que veio com a mãe, e já peguei. Então, assim, paciente muito idoso com dor, não. Então, eu nunca tive, assim, paciente que se recusou a fazer, não. Desde os mais jovenzinhos até os mais velhos, eu nunca tive. Tá, então, os europeus eles estão mais com cabeça à mais frente, né? Exatamente. Eu acho que sim. Aqui eu ainda também, como eu cheguei praticamente ontem, né? Vamos ver como é que vai ser. E como é que essa dor, Maria, ela pode afetar a vida sexual dos pacientes? Ela afeta bastante. Tem paciente que sente muita dor na ejaculação, né? Eu tinha um paciente lá na Europa, que ele, até era um caso muito interessante, porque a história dele é que ele era russo, né? E ele sentia, a avó dele pegou ele pequenininho, ele pré-adolescente, se masturbando.
e deu uma surra nele. E ele, desde então, ele começou a reprimir muito a sexualidade dele. Essa coisa fez ele se contrair, se fechar muito, né? Que é uma coisa que acontece muito com as meninas, né? Então, eu vou te interromper para contar de uma paciente que também, que é de 29 anos, que a mãe, uma vez na vida, com 13, eu acho, 14, pegou ela tentando se tocar, bateu na mão, falou que aquilo era sujo e que aquilo não podia. Então, assim, o que ela desenvolveu durante esse tempo todo é surreal, assim, tipo, é uma mistura de sintomas, é síndrome da bexiga dolorosa, é infecção urinária de repetição, e tu sabe que eu consegui, depois de 3 meses, abordar ela, essa paciente, assim, de uma forma, porque eu já estava, assim, sabe quando a conta não fecha? A conta não fecha. Sim. Depois de muita confiança, né? Depois de muita conversa, ela se abriu. E ela contou. E aí eu liguei para o urologista dela, que é um grande amigo meu, e falei, olha, é assim. Então, assim, a gente tem realmente agora uma causa. Porque não existia causa para ela estar com 29 anos com todos os sintomas clínicos de síndrome da bexiga dolorosa. Por exemplo, essa paciente não conhecia o próprio corpo, ela nunca se tocou por medo de ela mesma estar fazendo alguma coisa errada porque foi imposto para ela aquilo, tá? Sim. Então, eu já peguei, isso eu já peguei de mulher, de menino, né, eu nunca peguei. Mas realmente causa uma dor. As meninas têm muito Tem isso, né? muito. De cruzar as pernas, ficar fechadinha, aquilo ali enfim. Quando eu falo assim, gente, o nosso cérebro, quem comanda nosso corpo é o cérebro. Ele é capaz de coisas que ninguém consegue imaginar. Conheço pessoas também que tiveram toda essa abordagem, traumas religiosos, até violência, né? Eu falo uma violência ali também, sexual ou física ou, como é que a gente diz, psicológico, né? Só que elas reagem de outra forma, né? Então, acho que isso eu tenho uma paciente que no podcast anterior veio aqui, ela é psicóloga, né? Especialista nisso. E vai ser um bom podcast a gente falar sobre esse tipo de reação, né, do cérebro. Porque tem pessoas que conseguem encarar com naturalidade, pois esqueci isso aí. Mas a gente tem pacientes que nunca esquecem. Sim. E que o sofrimento é eterno. É eterno, ele leva, exatamente. Esse paciente mesmo, ele tinha tanta dor, assim, ele tinha convivido tanto tempo com aquela dor, ele chegou no meu consultório, foi um dos mais velhos que eu atendi com dor pélvica crônica, aliás. E ele tinha tanta dor ao ejacular que ele quase desmaiava de dor, né? Então, assim, respondendo a pergunta de como pode atrapalhar, né, na vida sexual. Então, sim, os pacientes, eles acabam tendo mais dificuldade de manter uma ereção, né? De controlar. Sim, mesmo porque alguns relatam que dói, né? Durante a ereção, né? E como a musculatura, ela tá disfuncional ali, né? Porque normalmente é uma musculatura contraturada, uma musculatura tensa, uma musculatura disfuncional, né? A gente sabe que para a funcionalidade masculina, depende bastante da musculatura, muito, claro, né? claro. Então, a musculatura é disfuncional. Então, logo, a funcionalidade, ela fica prejudicada também, né? E assim, então, o sucesso do tratamento, né, através da fisioterapia pélvica, na dor pélvica crônica do masculina, a gente pode considerar um grande sucesso? Eu vejo sim. Você tem muito resultado bom? Muito resultado bom, muito resultado bom. Os pacientes, eles ficam com medo de parar a fisioterapia. Porque eles melhoram tanto com a fisio que eles ficam com medo de parar a fisioterapia. Eu tenho que chegar e falar, não, agora a gente pode parar. Eles, não, mas vamos mais um pouquinho. Eu falei, não, agora a gente pode parar. Eles têm mesmo, eles se beneficiam tanto com a fisio que eles têm medo de Então, eu tenho pacientes, como, por exemplo, que a gente que trata de disfunção erétil, assim, né, pós-prostatectomia, ou até alguns, né, tipo, causas, assim, psicogênicas, Sim. como é que a gente chama? Vasculogênicas. Que, assim, quando eles ficam bem, eles não abandonam nunca, porque eles falam, não, mas eu acho que eu vou mais um mês. Exatamente. Aí eles ficam um mês sem ida, eles falam, não, mas eu vou voltar, eu não quero ficar como eu estava antes, né? Sim. Então, eles têm esse apego mesmo, porque, infelizmente, não é felizmente, nós somos a última saída
entendeu? E a pergunta que eu vou te fazer agora. Quando que é a hora de procurar um fisioterapeuta pélvico? Não é a última, nós não somos a última opção. Não, né? absolutamente Então, não. hoje, graças a Deus, muita coisa mudou. Eu tenho muita parceria aí com urologistas, ginecologistas Isso, que tá mudando muito. entendem que nós não somos a última opção. Não, de jeito nenhum. Aliás, a gente é tratamento exatamente de primeira linha, né? Para tratar muitas exatamente, disfunções, né? com certeza. Então, eu acho que a hora de procurar a fisioterapia pélvica não é esperar, tá morrendo de dor e ter perdido uma parte da vida em função de dor nisso, em função de problemas sexuais. Ai, não, então agora eu vou na tal da fisioterapia pélvica. Não, de jeito nenhum. A gente tem que deixar bem claro que não é normal sentir dor, né? Não normalizar a dor. Não normalizar, claro. As mulheres, elas muitas vezes acabam normalizando a dor, né? A primeira relação sexual vai doer depois. Então, tem muitas mulheres acabam normalizando, acabam achando que é normal sentir a dor, né? Não é normal sentir dor. Então, o primeiro ponto é a gente não normalizar a dor, né? Sim. E o segundo ponto é a gente ter esse trabalho interdisciplinar, né? A gente conversar com os urologistas, até mostrar. Tem muitos urologistas ainda que, às vezes, desconhecem o nosso trabalho. Eu não vivo sem urologista, né? Que eu possa conversar, que eu possa sentar, que eu possa operar e que eu possa opinar, tá? Eu acho... Porque, assim, eles fazem toda a diferença, tá? Quando eles falam para o paciente que é muito importante fazer a fisioterapia pélvica, que ainda, querendo ou não, é algo que muita gente não sabe, não conhece. Sim. Então, assim, eu realmente, assim, as minhas parcerias são todos. De eu ligar, e de eu falar, e de eu conversar, e de eu aprender, e de eu ensinar. Exatamente, tá? exatamente. Então, é isso que a gente está precisando, né? Por mais profissionais de patologias do assoalho pélvico que pensem que tudo é um conjunto. Ninguém consegue resolver nada sozinho. Não. A gente complementa muito o trabalho dos urologistas, né? Eu acho que, assim, no início, se nós formos pensar lá no início da fisioterapia, né? Os ortopedistas, eles subestimavam o trabalho do fisioterapeuta, né? E hoje não existe um ortopedista que opera um joelho sem mandar para fisioterapia. Mas, Maria, depois, hoje né? não existe, eu acho que nem uma especialidade médica que opere sem o fisioterapeuta fazendo pós-operatório. É neuro, é respiratória, é cardiorrespiratória, a pediatria, né? Nossa. Eu acredito que a cirurgia plástica, hoje o fisioterapeuta especializado, né, especialista nessa área ali de drenagem de dermatofuncional, hoje eles estão dentro do centro cirúrgico. O cirurgião, o cirurgião plástico sai, entra o fisioterapeuta para fazer o taping, para fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Eu acredito que a uro, a gineco, a próxima está andando para esse caminho também. Não, com certeza. Eu acredito nisso. Mas a gente ainda tem que, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar, mostrar. Por isso mesmo esse podcast, tá? Para mostrar, legal, porque além de a gente estar abordando temas, né, que são mais constrangedores para algumas pessoas, que é menos discutido, tá? É justamente para mostrar que a nossa especialidade pélvica, que um dia foi fisioterapia aplicada à uroginecologia, que eu já expliquei no primeiro podcast por que virou pélvica, né? Então, assim, para a gente conseguir mostrar para as pessoas que nós somos uma especialidade que atua diretamente para também ajudar a melhorar a qualidade de vida de patologias pélvicas. Com certeza. E não é patologia de quadril, porque assim, eu tenho muitos pacientes confundem, mandam mensagem, não, é porque eu tenho que fazer fisioterapia pélvica porque eu tenho dor no quadril. Tá? Daí a gente tem que explicar, não, o quadril, ele claro que a gente aborda, com certeza a gente está muito envolvido com o quadril. Porém, dependendo daquele pedido médico, a gente fala, não, mas daí eles perguntam, mas quadril não é pélvico? Ainda então, esse podcast é justamente para isso, porque a gente quer levar informação. Exato. Né? E o assoalho pélvico é um grupo muscular tão importante, né? Ele é responsável ali por funcionalidades, assim, importantíssimas, né? Excretoras do nosso corpo, né? Que quando sexuais também, né? Sustentação de órgãos, então quando não está dentro do eixo dele, a gente desequilibra toda a nossa vida, né? A nossa qualidade de vida, né? Exatamente. Que é tão importante.
Maria, olha só, eu tenho o maior orgulho de estar aqui. Acho que eu estou muito feliz que você está em Florianópolis, podendo contribuir muito, né, para esses pacientes com dor pélvica crônica. Quero continuar aprendendo muito com você, porque eu também com você. A Maria, ela ficou muito tempo fora. Na verdade, tu nunca atuou no Brasil, né, como fisiopélvica. Tu se formou, fez a pós-graduação. Eu fui para o Rio e depois, eu nunca fiquei em Floripa, trabalhando aqui, né? Eu sou de Florianópolis, mas eu me formei, fui para o Rio de Janeiro, do Rio fui para a Itália. Agora é a primeira vez que eu tá vindo atuar, né? Então, eu tô adorando, assim, o que eu tô aprendendo contigo, né? Você já fez até parte de uma tarde na clínica de estudos. Adorei. Nos trouxe conhecimento, né? E a gente... ganhei conhecimento como você me também. Perguntou como é que é a físio no Brasil, né? Tem muito a aprender Então, também, a gente tá aprendendo, assim, uma com a outra. Adorei, assim, a tua abordagem. Quero aprender mais com você. E também quero que você seja muito bem-vinda em Florianópolis. A gente que tem paciente para todo mundo. Com certeza. É muito bom a gente poder estar trocando, da mesma forma que eu troco com nossos colegas, os fisioterapeutas e os médicos, trocar com você, né, essas informações. Sim. E hoje, o assunto, gente, tudo que é pelve rende demais. Por quê? Porque a gente fala muito sobre tudo. Sim. E quando a gente principalmente aborda, né, esse assunto da sexualidade, da dor sexual, acaba que a gente se estende. E um podcast mais de meia hora, ninguém tem paciência para ver. Verdade, tá? verdade. Então, quero te convidar para você me entrevistar num próximo podcast sobre a dor pélvica feminina, que esta eu sou expert. Então, vamos lá, com todo prazer. Eu atendo muito homem e quero aprender muito com você, tá? Você sabe muito mais do que eu. Não sei, mas você vai me ajudar. É uma troca aqui, nós duas sabemos. Mas assim, quero aprender como é que é na Europa. Eu sei que tudo é muito diferente. Então, você está convidada para um próximo podcast me entrevistar. Para eu falar sobre a dor pélvica feminina, as causas, tudo isso. Com todo prazer, vou ficar muito feliz em aprender contigo também. Então tá bom, Maria, obrigada. Obrigada a você. Olha, adorei, assim, muito aprendizado, espero que todo mundo tenha gostado. Obrigada pelo convite. Até o nosso próximo episódio e boa noite. Boa noite.